Brasil para tudo. O que aconteceu dentro de uma igreja nos últimos dias não é comum e muito menos inocente. Durante uma celebração lotada, tudo seguia normalmente, missa cheia, fiéis atentos, clima de rotina. Até que do nada o roteiro foi quebrado. Padre Marcelo Rossi interrompe a celebração, silêncio absoluto. Ele segura o microfone, respira fundo e muda completamente o tom. Não foi uma oração genérica. Não foi aí uma fala ensaiada, foi um recado direto. Ele levanta os olhos e faz um pedido específico, público, sem rodeio. Pede força, proteção e justiça divina para Jair Messias Bolsonaro. Naquele instante, a igreja parou. O que veio depois não dá para ignorar. Gente chorando, pessoas ajoelhadas, mãos levantadas, um coro espontâneo ecoando palavras de fé, liberdade e justiça. O ambiente mudou completamente, família. Não era mais só uma missa, virou um momento de carga emocional pesada, intensa, quase elétrica. E o padre não recuou. Ele foi além e soltou a frase que incendiou tudo. Ele disse: o Brasil vive uma batalha espiritual. E a fé, segundo ele, não pode ser deixada morrer. Ali muita gente entendeu que não era só religião, era um sinal, era um alerta, ou para alguns, uma provocação clara. As imagens não demoraram nem minutos aí para tomar conta das redes sociais. Vídeos viralizando, milhares de comentários, o país dividido em tempo real. De um lado, quem aplaudiu, chamou de coragem. Disse que finalmente alguém falou o que muitos sentem, mas não tem voz para dizer. Do outro, críticas pesadas, acusações de mistura entre fé e política. Gente aí dizendo que o padre Marcelo Rossi cruzou uma linha perigosa e aí vem a pergunta que ninguém consegue evitar. Foi um ato de fé genuíno ou um recado calculado para quem está no poder? Porque quando uma figura religiosa desse tamanho fala, não é só uma oração aí que está em jogo. É influência, é símbolo, é mensagem. O padre Marcelo Rossi sabe exatamente o alcance que tem. Sabe aí o peso de cada palavra e mesmo assim falou. Isso transforma o episódio em algo muito maior do que um momento isolado dentro de uma igreja. Vira debate nacional, vira disputa de narrativa, vira combustível político. E o mais interessante, ninguém está indiferente. Quem defende diz que fé não pode ser censurada. Quem critica diz que religião não deve apontar lados. No meio disso tudo, uma coisa é inegável. O Brasil está rachado até no altar. E talvez seja exatamente isso que toma esse episódio tão simbólico. Não é sobre o nome, é sobre o que ele representa. Quando fé, política e emoção se cruzam, o impacto é imprevisível. Agora fica a reflexão. O padre falou como um líder espiritual atento ao sofrimento de parte do povo? Ou assumiu aí um papel que vai muito além do altar? O Brasil inteiro está discutindo isso agora. E você vê isso aí como um ato profético ou como uma provocação direta ao sistema? E quanto mais esse episódio se espalha, mais camadas começam a aparecer. Porque não foi só o que foi dito. Foi onde, quando e por quem foi dito. Uma igreja lotada não é um ambiente neutro. É um espaço de confiança, de entrega emocional e qualquer palavra ali tem peso dobrado. O padre Marcelo Rossi não é um padre comum. Ele é uma das figuras religiosas mais conhecidas do país. Arrasta multidões há décadas. Forma opinião dentro e fora da igreja. Então, quando ele rompe, o protocolo não é impulso, é escolha. E escolhas desse tipo sempre têm consequência. Muita gente que estava ali relatou depois que sentiu algo diferente. Um clima estranho, uma mistura de fé, medo, esperança e indignação. Como se aquele momento resumisse tudo o que o país está vivendo. Crise política, crise institucional, crise moral, crise espiritual, tudo junto, família. E aí entra um ponto aí que quase ninguém está discutindo. O vazio de liderança espiritual em momentos de tensão nacional. Quando o país entra em colapso, as pessoas procuram respostas onde sempre procuram. Na fé, no símbolo
na palavra que conforta e dá direção. Talvez seja aí por isso que a reação foi tão intensa. Não foi só sobre Bolsonaro, foi sobre sentimento de injustiça, sobre medo do futuro, sobre sensação de perseguição. O nome citado virou gatilho, mas o que explodiu foi algo muito maior. Por isso as redes sociais entraram em ebulição. Não era só um apoio ou crítica, era desabafo. Gente dizendo que finalmente se sentiu representada, outros dizendo que a igreja perdeu o rumo. Debates acalorados, amizades rompidas, famílias discutindo. Um simples momento dentro de uma missa virou combustível nacional e o silêncio das instituições também chamou a atenção. Nenhuma resposta imediata, nenhum posicionamento oficial forte. Apenas um barulho da internet decidindo o tom. Isso mostra o quanto o país está sensível. Qualquer faísca vira incêndio. E mais, mostra que religião ainda tem um poder que muita gente subestima. Quando um líder religioso fala, ele não fala só para fiéis, ele fala para uma base emocional que atravessa política, classe social e ideologia. Ignorar isso é erro estratégico. Agora, olhando aqui com frieza, existe um risco claro nesse tipo de episódio. Quando fé se mistura com disputa de poder, a linha entre espiritualidade e militância fica fina demais. Alguns veem coragem, outros veem irresponsabilidade, mas ninguém vê irreverência, e isso talvez seja a mais importante de tudo. O Brasil não está discutindo economia, nem saúde, nem educação. Hoje, por acaso disso, está discutindo valores, crença e autoridade moral. Quem tem o direito de falar, quem pode influenciar e quem define o limite? Essas perguntas ficaram no ar depois daquele momento e não vão embora tão cedo, porque quando um altar vira palco de debate nacional, é sinal de que a crise já ultrapassou o campo político e entrou no campo mais profundo que existe, o da consciência. Agora eu te pergunto com sinceridade, isso foi excesso ou foi sintoma? Talvez o padre não tenha aí criado o conflito. Talvez só tenha aí revelado o que já estava ali escondido, pulsando. E quando algo assim vem à tona, não dá para simplesmente fingir que não aconteceu. E quanto mais o tempo passa, mais esse episódio ganha um peso histórico. Porque momentos assim não surgem do nada. Eles aparecem quando o país chega a um nível de tensão que transborda qualquer limite tradicional, inclusive o religioso. A igreja, historicamente, sempre foi refúgio em tempos de casos, quando tudo desmorona lá fora, e ali há muita gente que busca sentido, equilíbrio e esperança. Só que o que vimos não foi apenas consolo espiritual, foi um sinal de alerta. O silêncio que tomou conta da igreja naquele instante dizia muito. Ninguém se mexia, ninguém interrompia, todos entendiam aí que algo fora do comum estava acontecendo. E quando a multidão reage daquele jeito, não é combinação, é identificação. Isso revela um sentimento coletivo que vinha sendo engolido há muito tempo. Gente que se sente injustiçada, gente que se sente que não é ouvida, gente que acredita que existe algo errado acontecendo, mas não sabe mais onde gritar. A fé vira o último canal. E quando esse canal se manifesta, o impacto é brutal. Por isso esse episódio incomodou tanto. Não foi só o nome citado, foi a coragem de falar em voz alta aquilo que muitos só diziam em particular. Em um país onde todo mundo mede palavras, onde todo mundo calcula risco, onde o medo se repracilha, virou regra. Alguém falar sem filtro vira um ato explosivo. E aí vem a reação previsível, tentativa de enquadrar, de rotular, de reduzir o episódio à polêmica. Mas não é só isso. Esse momento escancarou algo que muita gente tenta ignorar. O Brasil vive um conflito que não é apenas político, é moral, é emocional, é espiritual. As pessoas não brigam só por partidos, brigam por valores, por visão de mundo, por sensação de certo e errado. E quando essas disputas chegam dentro da igreja é porque nenhum outro espaço conseguiu absorver essa atenção. Outro detalhe importante, a velocidade com que isso viralizou mostra que o país estava esperando por algo assim.
Não houve esforço para espalhar, não houve campanha, o vídeo simplesmente explodiu, porque tocou no nervo exposto. E isso levanta uma questão desconfortável para muitos. Até que ponto os líderes religiosos devem se calar quando sentem que o país atravessa um momento crítico? Silêncio também é posição. Omissão também comunica. Para alguns, o padre ultrapassou um limite. Para outros, finalmente, alguém assumiu a responsabilidade. E essa divisão não vai se resolver tão cedo. O que fica claro é que o episódio marcou um antes e um depois. Depois disso, ninguém mais conseguiu fingir que fé e política vivem em um universo separado. Elas sempre se cruzaram. A diferença é que agora isso acontece sob os holofotes das redes sociais em um tempo real, com julgamento imediato. Altar virou manchete, a oração virou debate, a missa virou símbolo, e símbolos são perigosos porque eles não desaparecem, eles ficam, eles ecoam, eles voltam nos momentos decisivos. Talvez daqui a algum tempo esse episódio seja lembrado como um exagero, ou talvez como um aviso. Depende aí de quem estiver certo sobre o rumo que o Brasil vai tomar. Mas uma coisa é inegável. Depois desse dia, ficou impossível de dizer que está tudo normal. Agora eu quero saber de você. O que você acha de tudo isso? Foi um ato de fé sincero ou um gesto aí que cruzou a linha? Deixe sua opinião aqui nos comentários, porque esse debate é importante. E se você quer continuar acompanhando conteúdos diretos, sem filtro e sem medo de falar, e o que muita gente aí evita, se inscreva agora no canal. Depois disso, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Aqui o assunto não acaba, ele continua. Curte, compartilha e a gente se vê no próximo vídeo.